Bom dia, gente. E aí? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na política? Eu disse que ia fazer um vídeo sobre a teoria dos jogos e o caso Trump. Eu queria fazer um vídeo melhor, mas eu não tenho kit multimídia. Eu comprei o kit multimídia? Não. Por quê? Porque eu tô de férias e eu não quero ir na rua. Podia ter comprado pelo Mercado Livre. Pensei nisso hoje, mas agora não dá mais tempo. Como as tarifas estão chegando aí, ou não, eu resolvi fazer um vídeo assim mesmo e tá tudo certo. Porque é só pra quem tá aqui e quem tiver aqui, gente, sério, de verdade. Eu tô pensando seriamente em abrir um canal só pra falar de política, porque eu gosto de política. E acho muito interessante que a gente fale sobre política nesse momento. A gente tá num momento muito peculiar da política brasileira. E as eleições de 2026 estão vindo aí, estão vindo com força. E eu acho que tem muita desinformação na política. Tem muita gente que é de direita e tem esse pensamento mais conservador e é desinformado. E aí opta pelo bolsonarismo, mas eu acredito que seja uma desinformação e falta de opções, tá? Porque o Bolsonaro, na eleição que ele ganhou, ele não era, de fato, de verdade, o candidato da direita. O candidato da direita era o Amoedo. Mas, devido ao uso da internet, devido a uma parcela do voto evangélico, ele acabou ganhando e se tornou um boi de piranha, porque o Bolsonaro ele sempre foi centrão, tá? Ele nunca foi... O Bolsonaro, inclusive, lá nos anos 90, ele defendeu não, mas ele fez uma menção honrosa, digamos assim, ao governo do Hugo Chávez. Ele era um estatista, um cara que apoiava a estatização das coisas, e hoje ele é um liberal. E como que isso se sucedeu, né? Como que aconteceu esses movimentos, o bolsonarismo, o lulismo, o petismo, que não são a mesma coisa. E eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso. Mas o que eu queria falar, o que eu disse que eu ia gravar, né? A teoria dos jogos aplicados no caso Trump. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, a pessoa só pode ter 2 mandatos, tá? E só. Não pode... Se ele tivesse sido reeleito, ele perdeu a eleição, né? Pro Biden. Por isso que deu aquele problema no Capitólio. Se ele tivesse ganhado aquela eleição, hoje em dia a gente já estaria livre dele. Mas enfim, não estamos, né? Tá aí ele pra mostrar isso. E tem um cara lá no YouTube, famoso, um professor chinês chamado Zhang Xuan. Zhang Xuan, não me perdoem a pronúncia. E em maio de 2024, ele previu que os Estados Unidos atacariam o Irã. Porque na visão desse professor, ele usou a teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos, em 1994, um professor chamado, John von Neumann, publicou um livro chamado Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Depois, essa teoria ela foi melhorada pelo John Nash, que é o cara de Uma Mente Brilhante, né, o filme. Mas resumindo, essa teoria, ela te dá um leque de opções e quais seriam as opções que você teria para chegar num determinado resultado. E esse professor chinês, que é famoso no YouTube, tá, gente? Ele obviamente vai saber lá explicar melhor essa teoria. Ele fala que o Trump, ele faz essa miscelânea, essa bagunça na economia política porque ele quer criar um adversário para os Estados Unidos. Para quê? Para que talvez ele consiga mexer, fazer uma emenda lá na Constituição americana para que ele consiga concorrer novamente. E aí são vários fatores que influenciam nisso. Por quê? Tem várias teorias que não são teorias da conspiração. Tem várias teorias da conspiração também. Várias teorias que eu gosto. Mas essas teorias que eu tô falando, elas são teorias econômicas, tá? Tem a teoria do dólar milkshake, tem a teoria do louco, que eu acho que é o que ele tá fazendo. Uma teoria que também foi utilizada pelo Nixon durante a Guerra Fria, que é uma teoria basicamente que faz os outros países acreditarem que ele pode fazer qualquer coisa, né? Que se vou tarifar vocês em 50%, se vocês não me derem o que eu quero, eu posso aumentar para 100, para 200, eu posso proibir o comércio com o Brasil, eu posso aplicar sanções internacionais, eu posso cortar o GPS de vocês, e aí ele consegue o que ele quer. Só que justamente o ponto fraco da teoria do louco é quando você encontra alguém que banca
a tua ameaça, que é o que o Lula tá fazendo. O Lula tá bancando a ameaça do Trump. Lula, você vai taxar? Vamos conversar, se você quiser, sim. Mas eu não vou aos Estados Unidos me humilhar para que você possa ficar com a minha terra, minhas terras raras. E aí tem a ver com Big Techs, Fintechs. São muitos assuntos, então dariam muitos vídeos. Esse aqui já tá enorme. E é isso, gente. Foi muito grande, acho que não cabe aqui, tem que ser um vídeo mesmo. Mas as tarifas vêm aí dia 1º e eu queria muito que vocês estudassem sobre essas 3 teorias. A do dólar milkshake também é super importante pro que tá acontecendo. Como que o Trump ele tá tornando dólar líquido, né? O que ele tá fazendo? Ele tá lançando essas tarifas e aí o dólar tá disparando a moeda local. Ele compra o dólar na moeda local, enquanto você não sabe o que está acontecendo. E aí ele faz com que, ele lançando essa tarifa, ele desestabiliza o mercado financeiro dos países e ele adquire, né, o dólar desses países e ele suga de canudinho o dólar para os Estados Unidos. E com isso, o que ele está fazendo? Ele está comprando, né, ele está diminuindo. Ele está adquirindo uma quantidade de dólar para que ele possa diminuir a dívida externa dos Estados Unidos. O maior credor hoje dos Estados Unidos é o Japão. E o Trump, ele tá na iminência da desdolarização. Porque, gente, os impérios caem. O BRICS tá aí. O BRICS é uma realidade. Tem a história do Pix. Como que o Pix está impactando a economia do... Inclusive, muito bom, gente, muito bom. Muita coisa. Inclusive, uma empresa americana tá aceitando o Pix lá nos Estados Unidos. É afrontosa essa empresa. Porque o Pix, gente, eu pago tudo em Pix. Então, o Pix, ele afronta as bandeiras, as grandes fintechs. A Mastercard, a Visa. Se você puder pagar em Pix, que você não paga nenhuma taxa, você vai usar o seu cartão para ficar pagando taxa da utilização do serviço? Claro que não, gente. Mas isso não tem nos Estados Unidos. Então é isso. Depois eu vou tentar fazer os vídeos, porque ficou tudo jogado, um monte de teoria louca, parece que não faz muito sentido. Mas por hora, eu quero que vocês prestem atenção se vai acontecer o encontro do Lula com o Trump, que já foi divulgado aí na mídia, que seria um dos pedidos do Trump para rever a questão das tarifas. Se o Lula vai, eu acredito que não, passar pela mesma situação do Volodymyr Zelensky, pro Trump sair por cima, tá? Pro Trump sair por cima, porque me parece que as coisas... Pro Bolsonaro, então, nem se fala, gente. Eu poderia ficar aqui falando horas do quanto isso foi péssimo pro Bolsonaro. Que tiro no pé, que perda de capital político pro Bolsonaro. Mas é isso. Depois, gente, não dá. Tem que ser um vídeo explicando, sabe? Bolsonarismo, de onde surgiu, quem é, o que comem, de onde são. Mas não dá. E tem que ser em outra plataforma, porque aqui ficou imenso.